Para encerrarmos nossa aula, ainda falta falar de superfícies equipotenciais. Ao pé da letra, devem ser conjuntos de pontos, superfícies, com o mesmo potencial elétrico. Vocês lembram que o potencial elétrico fica determinado por essa equação? K, Qzão, sobre R, em que K é a constante eletrostática, Qzão é a carga que gera esse potencial elétrico e R é a distância do ponto em questão até a carga que gera o potencial. Ok, agora eu te pergunto, será que existe mais de um ponto além desse com o mesmo potencial elétrico? A resposta é, existe sim. Todos os pontos dessa casquinha aqui, ó, que deve ser uma casca esférica de raio R, devem possuir o mesmo potencial elétrico. Eis aqui uma superfície equipotencial, uma casquinha esférica. Ah, legal. Várias são as superfícies equipotenciais envolvendo essa carga fixa. E olha, te digo mais. Lembra daquela tal linha de força que apareceu nas aulas de campo elétrico? As linhas de força são auxiliares para a determinação do campo. Uma tangente a uma linha de força no sentido da mesma dá a direção e o sentido do campo. Agora, a superfície equipotencial, repare, ela acaba sendo cortada perpendicularmente pela linha de força. Entendi. Então, enquanto a linha de força dá a ideia do campo, a superfície equipotencial dá a ideia do potencial elétrico naqueles pontos. Ok? É bom saber, então, olha, uma linha de força cruza perpendicularmente uma superfície equipotencial. Agora eu te digo, e se eu passear em cima de uma linha de força no mesmo sentido dela? O que será que deve acontecer com o potencial elétrico? Bom, o potencial elétrico vai mudar. O potencial elétrico, no sentido da linha de força, ele vai diminuir. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, e chamar de ponto A, com potencial de A, e pegar esse outro ponto, chamar de ponto B, com potencial de B, o que nós notamos? O potencial de A deve ser maior que o potencial de B. Então, algo para ser dito. Ao longo de uma linha de força, no sentido da mesma, o potencial elétrico vai diminuindo. Tá? Ok, vou dar uma limpada na figura. Vamos lá, vamos considerar esses dois pontos, P1 e P2. Cada um com seu potencial elétrico. Potencial em 1, potencial em 2. Você já saberia me dizer qual que é o maior? O potencial de 1 deve ser maior que o potencial de 2. Afinal, ao longo de uma linha de força, no sentido da mesma, o potencial deve diminuir. Aqui também, olha, posso ter até um campo uniforme, com as linhas de força paralelas entre si. As superfícies aqui já não são mais as casquinhas esféricas. Aqui as superfícies são planos, paralelos. E se eu for passeando ao longo de uma linha de força, no sentido da mesma, pode perceber, olha, potencial de A vai ser maior do que o de B, que vai ser maior do que o de C, que vai ser maior do que o de D. Ok? Agora, para fechar, e se eu abandonar uma carga teste nessa região? Ou mesmo aqui, ó, nessa região? Para onde essa carga vai disparar espontaneamente? A resposta é, depende. Depende do sinal da carga teste. Se a carga teste for positiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai procurar menores potenciais. Ela vai procurar, nesse caso, o potencial do 2. Já se a carga teste fosse negativa, ela iria procurar espontaneamente maiores potenciais. Ela iria procurar o ponto 1. Aqui também, ó, uma carga teste positiva, ela deve disparar no sentido da linha de força, procurando menores potenciais. E se a carga teste fosse negativa, ela procuraria espontaneamente maiores potenciais. É bom que se saiba. Olha lá. Se a carga teste for positiva, espontaneamente ela procura menor potencial. E ainda, se a carga teste for negativa, espontaneamente ela procura maior potencial elétrico. É assim que a gente analisa o movimento espontâneo de cargas elétricas numa região de campo.
seja o campo devido a uma carga, ou mesmo seja o campo devido a várias cargas, um campo uniforme como aparece nessa segunda figura. Ok? Vamos treinar isso em exercício.